Romanos capítulo 7, vamos para o versículo 12. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler só 4 versículos. Romanos 7, 12. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? Então, como assim? O que é bom me matou? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como o pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Verso 24. E aqui a minha tradução traz a palavra em grego lá mesmo, tá? A tua pode tentar diminuir aqui o peso do que Paulo quis dizer, mas eu vou ler conforme está aqui. Verso 24. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por termos o texto diante de nós. Essa porção da palavra que tem o poder de direcionar a nossa vida perfeitamente. Pela fé, aplicando isso à vida e entendendo que isso aqui é para além do texto e para além do papel e do livro, torna-se chão para caminhar. Chão firme. Por isso que essa palavra hoje encontra um lugar especial no nosso coração, na nossa consciência. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ano que vem é ano do quê? Quem está ansioso? Ano de Copa do Mundo. Para homens, isso começa a borbulhar dentro da gente, né? Para quem gosta desse esporte universal. O futebol, o esporte mais praticado no mundo e o mais compreendido do mundo. Sem aqui nenhum tipo de machismo, mas até as mulheres compreendem o futebol. Mesmo que não gostem. Elas sabem o que é o campo, elas sabem o que é um pênalti, né? Elas sabem o que é um cartão vermelho, o que é um cartão amarelo. Não assistem, mas sabem, é fácil de entender, intuitivo. E se você tem um marido que é apaixonado, aí você assiste junto com a minha esposa, que fica do meu lado vendo o jogo comigo, que assiste futebol. Torce pro São Paulo, sofre pra caramba, eu não posso falar muita coisa. E a gente gosta disso. Tem os que gostam mais, os que gostam menos, mas fato é que esse esporte é um esporte mundialmente conhecido. Para brasileiros e argentinos, o hemisfério sul de maneira geral, mas principalmente brasileiros e argentinos, é um fanatismo. Brasileiro e argentino consomem mais futebol do que qualquer outra coisa, né? Brasileiro e argentino ama isso. Tanto é que, na minha opinião, são os dois melhores países em produção de jogadores. Não se compara. Um europeu bom tem que nascer para 10 argentinos, 10 brasileiros que jogam mais do que ele, né? Então, a gente aqui no Hemisfério Sul tem muito mais gosto por isso, é fanático por isso. E aí tem os que são fanáticos, aí tem os que entendem, mas não gostam muito, e tem o Silviano, né? O Silviano é um caso a ser estudado. Eu estava preparando sermão e ontem ele pôs um story dizendo assim: o meu vício sabatinal, e ele com a chuteirinha dele da Mizuno, preta e vermelha e branca, um meião preto. Eu falei, rapaz, é de Deus esse sermão. Olha o sinal. Que daí tem o Silviano. Eu tenho a impressão real de que quando o Silviano nasceu, alguém da família enterrou o cordão umbilical dele em algum campo de futebol. Alguém enterrou o cordão dele em algum campo de futebol e fez essa conexão umbilical do Silviano com esse esporte, né? Tem o Silviano, que é um caso a ser estudado, certo? Então nós temos o futebol, esse esporte. E aqui no Hemisfério Sul, a gente gosta tanto que é matéria de debate. Então, quantos formatos você já viu de mesa redonda? Inúmeros. Discutindo os lances, xingando a mãe do juiz,
né, brigando, e alguns personagens se tornaram até folclóricos, né, nesse formato de programa de debate sobre o futebol. Então, a gente gosta disso. E, recentemente, eu fiz uma busca mental. 2018 foi quando foi implementado na Copa da Rússia, em 2018, um sistema de monitoramento para auxiliar a aplicação da regra do jogo. Isso foi implementado. Era algo que era pedido, porque no tênis já tinha, no vôlei já tinha, no basquete já tinha, e o futebol não tinha isso. O futebol contava com aqueles 3 juízes, né, o árbitro principal e os 2 assistentes com a bandeira do lado. Ficava só para eles, administrar 22 homens que queriam ganhar a todo custo com um esporte muito fisa. Então nós vamos ajudar. Aí foi implementado, esse sistema de monitoramento. O nome VAR não é em português, ele é em inglês, né, significa Video Assistant Referee, né, não sei se eu fui bem no inglês, mas traduzido é árbitro assistente de vídeo, e a gente fala VAR, né, tem o VAR, chama o VAR. Virou já um folclore brasileiro, para tudo tem isso, né, chama o VAR, e transformou-se nisso. E isso movimentou mais ainda esses programas. Eles ganharam um combustível na discussão infinito. Porque se já era matéria de discussão em programas seguidos, agora nós temos um fato novo, o VAR, para discutir. E se você percebeu, gosta de futebol como eu gosto de fazer essas análises sociais, a partir desse esporte, houve uma divisão com o VAR. Como tudo no Brasil, ficou polarizado, né? Ficou polarizado. Um lado, a gente tem um grupo que acha que esse sistema atrapalhou o espírito do esporte. O VAR atrapalhou o espírito do futebol. Por quê? Porque para esses, além da habilidade, da técnica do atleta, esse esporte conta com malícia. Ele conta com pressão psicológica. Ele conta com tudo que é externo para tentar ganhar o jogo a todo custo. E o VAR expôs isso. Então, o VAR expôs gols que nunca valeram e foram dados como validado, e o VAR veio anular, né. Tivesse VAR, o Maradona não tinha feito gol de mão na Copa de 86. Com o VAR aquilo não tinha acontecido. Com o VAR o Henry não tinha feito o gol de mão e desclassificado a Dinamarca da Copa de 2006, né, aos 45 minutos ele pegou de mão e desclassificou a Dinamarca de uma Copa. Tanto é que na época o presidente Joseph Blatter teve que pagar para a Dinamarca não entrar na justiça comum, $5 milhões. Isso foi uma das causas dele ter caído e tá preso até hoje naquele escândalo da FIFA. Vocês lembram bem o que aconteceu? Até o Ricardo Teixeira, presidente aqui do Brasil, tá preso também. Não, isso. Ele e o outro lá também, que o João Avelange, então um monte de gente junto. Se tivesse VAR, tudo isso não teria acontecido. Então, mas para esse grupo, o gol de mão, a malandragem faz parte do esporte. Então o VAR atrapalhou. Esses dias eu vi um sujeito dizendo que o VAR não devia existir, um narrador dizendo porque ele grita gol e às vezes não é gol. E eu digo, rapaz, eu quero a justiça no jogo. Se você errou o gol, o grito de gol, pouco me importa. Na maioria das vezes eu deixo no mudo quem está narrando. Então não faz diferença nenhuma. Mas o sujeito, com a profissão dele ficar bem, ele quer que o resto todo se dane. Percebe? Então tem um grupo que acha que o VAR atrapalhou. E daí tem o outro grupo, que é o extremo. O outro grupo acha que o VAR não cumpriu o propósito, por quê? Porque o VAR não acabou com as injustiças do futebol. Mesmo com esse sistema, ainda tem coisa errada. Ainda tem pênalti que não é para ser dado, como o do Grêmio ontem. Ainda tem muita coisa acontecendo, mesmo com telas e câmeras e gente para olhar e ver de perto e ver no zoom, ainda coisas erradas acontecem. Então o VAR é falível, o VAR não é infalível, então não devia existir. Então nós temos um grupo que acha que estragou o jogo e o outro que diz que não cumpriu o propósito. E por que eu estou falando disso? Eu não vim falar de futebol com você. Eu vim propor aqui exatamente a similaridade que existe entre a lei do Antigo Testamento e o VAR. O VAR é a representação exata
do entendimento que a gente tem que ter da lei no Novo Testamento. O VAR é a representação exata aqui, é similar. A lei que foi entregue por intermédio de Moisés por Deus. Perceba, Deus nunca intencionou salvar alguém pela lei. A lei foi dada não com a esperança divina de que alguém a cumprisse para ser salvo. Essa nunca foi a intenção da lei. A lei não salva, nunca salvou. Por quê? A gente leu o texto. Por causa do pecado. Porque por causa do pecado é impossível cumprir a lei. Então por que Deus deu leis para que a gente não cumpra? Aí a gente leu no texto. Para que o pecado se mostre pecado. Pronto. Essa é a ideia. Para que você se veja pecador, Deus te dá uma missão. Ó, para provar que você é ruim, Deus diz, cumpre isso aqui. Aí você diz, não consigo, viu? Então, quando ele dá a missão, não é para que você cumpra e seja salvo. Ele diz, é só para mostrar quem você é. A lei, ela é um espelho para a gente se enxergar. Esse é o cerne de Romanos capítulo 7. Por isso Paulo escreve, ó, assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Não há problema na lei, é a vontade de Deus. Ele diz, então como é que aquilo que é bom é a vontade de Deus me matou? Porque pela lei eu morri. Aquilo que é bom mata, então? Ele diz, não, o problema não está na lei. O problema está no pecado de vocês. A lei é boa, sim. Mas o que matou vocês foi o pecado. Porque vocês não cumprem a lei. A lei é espírito de vida. O problema é que vocês não têm o pulmão para respirar ela. Vocês são pecadores. Então, a fim de que o pecado se mostre pecado, Deus deu a lei. Para revelar o pecado. Vocês também assistem programas de investigação forense? A Nil gosta muito. Investigação de crime. Chega num lugar, nada aparente, tudo limpo. Olham tudo, não acham nada. Aí apagam as luzes e ligam uma luzinha azul, né? Quando ligam a luz azul, aí tem sangue em tudo quanto é canto. Essa é a lei. A gente olha para mim, eu olho para você, todo mundo gente fina, gente boa. Todo mundo paga as contas em dia, todo mundo cumprimenta todo mundo. Todo mundo faz coisas boas por quem pode. Então é todo mundo santo. Aí Deus apaga a luz e mostra a lei. Aí tá tudo manchado. Todos os vícios, as mentiras, os enganos, escondidinho, a nossa maldade. Toda ali a gente tentando esconder com alvejante, tentando tirar essa mancha. A lei é essa luz azul. A lei veio para isso. Então, em outras palavras, a função da lei sempre foi mostrar ao homem a sua incapacidade de agir conforme a vontade de Deus. Somos incapazes de fazer isso por nós mesmos, e a lei é prova disso. Tanto é que o texto do Novo Testamento diz o quê? Ninguém jamais cumpriu a lei. Ninguém. Então a lei foi dada para atestar a nossa falência, para atestar a falência da humanidade em geral, a falência natural de fazer o bem, a falência de, por natureza, ser bom. Por natureza, ninguém é bom. Por mais que tenha traços de bondade, essa bondade, sem a vontade de Deus em Cristo, ela está manchada de egoísmo, ela está manchada de orgulho e de arrogância. Você conhece gente que ajuda os outros só para aparecer, só para ter o nome citado. Pessoas que, se alguém quer algo dele, tem que convencê-lo da sua bondade, tem que implorar por algo, tendo ele para dividir, tendo ele para socorrer. Percebe como até a bondade está manchada de pecado. Por isso a lei veio para isso. E veja, o VAR não é diferente. Esse sistema de monitoramento do futebol não é diferente por quê? Porque esse recurso não resolve a malandragem do atleta, só expõe.
Não muda o coração de quem joga a bola, só mostra o coração dele para nós. Quando ele quer cavar um pênalti. Quando o sujeito deu a trombada no ombro e ele cai com a mão na cabeça, como se tivesse perdido a cabeça e dá cinco giros no campo para tentar enganar alguém que aquilo foi violento. Quando na verdade o sujeito nem chegou perto dele. Nem quem é atropelado ou cai de moto roda tanto quanto um jogador de futebol cai numa falta. O VAR só expôs isso para nós. Não muda o coração de quem quer ganhar a qualquer custo, mesmo que seja enganando, certo? O VAR só revelou o caráter do indivíduo que procura infringir as regras para ganhar o jogo. Vocês perceberam que o Corinthians parou de ser campeão depois do VAR? Caíram os títulos do Corinthians, porque agora está tudo à mostra. Arrumei confusão na internet também. O VAR veio para isso e eu quero fazer essa comparação com a lei. A lei não tem a capacidade de mudar o nosso coração. A lei só expunha a nossa falta de consideração com a vontade de Deus. A lei diz: não adulterarás. E Jesus diz: sabe qual que é o espírito dessa palavra? Qualquer um que imaginou a mulher que não é sua, o marido que não é seu, numa relação sexual, adulterou com ele no seu coração. E aí nós temos a coragem de dizer que não somos adúlteros? Nós temos essa coragem de afirmar que a gente não é adúltero? Qualquer um que chamou o seu irmão de raca, de louco, no seu coração, já o assassinou. A gente não é assassino? Louco é pouco, porque para o que eu penso em algumas situações. Louco ainda é um elogio. A lei, então, veio para quê? Para mostrar como a gente é assassino. Para mostrar como a gente é adúltero. A lei veio para isso. Não muda o coração da gente, mas expõe. Então perceba que tudo aquilo que é estabelecido como lei, antes de punir por meio do castigo estipulado quando é descumprido, antes de punir, vai revelar a impossibilidade do indivíduo de observar aquela regra. Porque ele tem em si o instinto inerente de se beneficiar sem respeitar ninguém. Então, antes da lei punir, ela só revela quem a gente é. Ela só revela que a gente é impossibilitado de cumprir regras. Antes da multa vir para você, porque você passou a 150 no lugar que era 60, antes de você ter que pagar aquilo e doer no bolso, aquilo revelou quem você é. Alguém que infringe leis de trânsito. Alguém que pode matar alguém porque está com pressa. Alguém que pode causar um acidente com perdas irreversíveis só porque quer correr e experimentar o carro. Então, antes de multar, antes de punir, revela só quem a gente é. Mal. Ruim. Que quer tirar vantagem de tudo. Que quer chegar na frente. Que quer ganhar a qualquer custo. Então veja, assim como o replay do VAR não cria a falta, apenas a expõe diante de todos, a lei não gera o pecado, mas só mostra o quanto nós somos escravos dele. O VAR não faz a falta, o VAR só revela a falta. A mão, a cavada. O VAR não cria a maldade e a malandragem do jogador, só expõe. Mesma coisa é a lei. A lei não cria o pecado em nós, ela só revela o quanto a gente ama o pecado e ser escravo dele. O quanto a gente quer ganhar a todo custo. Então, por um lado, nós temos os que se entregam à compulsão de se dar bem a todo custo e dizem o quê? Não precisamos de monitoramento, não precisamos de VAR, não precisamos de regras, não precisamos de leis. É assim mesmo, então vamos embora. Se todo mundo é ruim, abraça o capeta e tamo junto. Para alguns funciona assim. Por um lado, a gente tem esse grupo. Regras foram feitas para ser burladas. Por outro lado, a gente tem aqueles que insistem. A lei, o VAR, vai acabar com a injustiça. Aqueles que acham
que dá para cumprir a lei e viver de maneira legalista no Antigo Testamento. Aqueles que acham que são melhores do que os outros, porque de alguma forma pensam que cumprem a lei, quando a lei só está expondo eles. É esses dois grupos polarizados que a gente tem. Só que é aqui que entra o evangelho, gente. Aqui que entra o evangelho. O evangelho nos mostra que nós só podemos ser verdadeiramente livres dessa compulsão de se dar bem a qualquer custo quando nascemos de novo. O evangelho é o fim da lei. O evangelho é a lei cumprida por nós. Cristo cumpre a lei, morre por ela, sem errar, sem macular a lei, sem infringi-la. E dá para nós a lei do amor, que não é lei, é amor, mas no modo de entender, um modo paulino de falar, né? A lei do amor, a lei da liberdade. Você não precisa de VAR, porque você não quer fazer um boca a mão. Percebe como a gente sofre por ser crente de vez em quando, até em esporte? Eu tenho um negócio comigo, quando eu faço falta, eu mesmo paro o jogo. Não, não, foi mal, desculpa aí, tô a bola. Aí tem gente que fica bravo. Não, deixa ele pedir. Não, vamos perder o jogo. Eu falo, mas eu fiz. Não, mas deixa que ele pede. A gente crente, a gente expõe o nosso erro às vezes. A gente fala, não, parou aqui, eu botei a mão na bola. Aí vem o outro e diz, não fala, rapaz, ninguém viu. O cristão é esse que não precisa da regra, que não precisa da câmera, que não precisa do VAR, que não precisa da lei. Ele é exposto em Cristo. Ele é exposto em Deus. E o ideal, né, a vida ideal vivida é qual? É quando a gente não precisa de lei nenhuma mesmo. Quando a gente faz o bem pelo bem. Lembra-se quando o Rodrigo Caio jogava no São Paulo e ele ergueu a mão e disse que cavou uma falta, o juiz tinha dado um pênalti. E ele vai para o juiz falando, não, não foi, eu me joguei. E todo mundo aplaudiu. No programa depois, no Sport TV, o Rogério Ceni disse assim, ele é muito gentil, eu não teria dito. O próprio treinador puniu ele porque ele foi honesto. Percebem, gente? Como a gente é. O evangelho veio para mudar. O evangelho, a gente nasce de novo para cumprir a vontade de Deus. Já não é mais alguém escravo do pecado sendo exposto. É alguém servo de Deus, vivendo pela verdade. Por isso que Paulo diz, eu li Gálatas de propósito, vocês não precisam mais de lei. Vocês não precisam mais de rito ou de marca exterior, de que vocês fazem parte de um povo. Isso foi feito onde? No coração. Cristo é em vocês isso. Por isso que Paulo vai encerrar a argumentação de Romanos 7 como? Desgraçado homem que sou. Ele diz, olha, quem vai me livrar disso? Como que eu posso me livrar dessa compulsão de pecado de me dar bem o tempo todo? E não fazer a vontade de Deus, não cumprir as regras do jogo. Ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Quando Paulo percebe que é um desgraçado, e a palavra desgraça é caído da graça, sem a graça, desvestido de graça, desgraça. Ele diz, sem Cristo eu sou alguém absolutamente sem favor, sem graça, sem inclinação de Deus para mim. É de desgraçado onde que sou, quem me livrará disso? Aí, nessa pressão da resposta, vem aquele alívio, né? Aquele furinho que faz o ar vazar e você se sentir aliviado, né? Que é qual? Ufa, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele cumpre a lei. Sem medo de castigo, mas pelo prazer de cumpri-la. É o único que cumpre porque é Deus homem. Quando cumpre, encerra ela. Encerra, por isso ele diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Ele encerra, e quando ele encerra, ele abre os trabalhos com uma nova lei. Ele joga fora aqueles 10 mandamentos, ele joga fora as câmeras do VAR, despede os juízes assistentes e diz, não precisa mais, o meu povo agora joga pelas regras. O meu povo intrinsecamente não quer mais ganhar a todo custo. Quando eles errarem, eles vão erguer a mão e vão dizer, ó, a culpa é minha, pode vir aqui, fui eu que errei aqui, ó. Fui eu que falhei nisso aqui, pode vir. Perdão, me perdoe, fui eu. Eles não precisam mais ser expostos.
Eles não querem ganhar com a mão escondidinha. Eles não querem cavar para ver se dão bem. Eles jogam conforme devem, com uma luz sobre eles, expondo tudo que eles são em Cristo. Esse é o Evangelho. Então Cristo cumpriu a lei, não porque ele temia castigo, mas porque ele vivia para a vontade do Pai. Então em Jesus, a gente não recebe mais uma regra externa, mas uma nova natureza interna. Em Jesus não tem um pacote de regras novo, tem uma natureza interna para cumprir as regras já existentes. Então em Cristo a gente não precisa mais de tutor, não precisa mais de vídeo, de VAR, de lei, não precisa de recursos que nos exponham. Porque no Evangelho nos foi dada a graça do arrependimento e a possibilidade real de escolher o bem pelo bem, o certo pelo certo, por amor à verdade, sem nenhum tipo de exposição ou constrangimento. Em Cristo isso nos foi dado. Qual que seria, gente, o mundo ideal no futebol? Que não precisasse nem de juiz, não é? Que todo mundo fosse honesto. Eu sempre digo isso quando começam a brigar por causa de um lance, eu estou jogando bola. Eu falo: "Gente, ou a gente contrata alguém para vir apitar o nosso jogo e paga, ou a gente vai ter que confiar um no outro. Quando você disser que é falta, para e foi. Eu tenho que confiar que você está falando a verdade. Senão a gente não joga. A gente perde o dinheiro da parte discutindo 15 minutos com o lateral se não foi. E às vezes era eu que discuti. Isso que é pior. Eu tive que falar isso para mim mesmo. O ideal é que ninguém burle nada. O ideal é que a gente jogue conforme as regras. O ideal é que não precise ninguém ficar vigiando se a gente está fazendo sério. Não é assim? Mas por que que precisa? Porque a gente quer ganhar a todo custo. A gente quer ganhar a todo custo. É assim. A gente vai no mercado, vê o preço de uma coisa com o nome igual, mais baratinha que a outra, vê se não tem ninguém olhando, se não tem uma câmera, e troca o preço e pega. Pô, mas troca de quê, pô? Ali o trabalho do repositor há muitos anos, as pessoas escondiam os produtos que estavam para vencer no fundo, lá no fundo, para que o repositor não encontrasse e depois pudesse processar o lugar porque estava vendendo coisa vencida. Até que uma regra dela, quando tinha que fazer a reposição dos produtos dela, olha o vencimento de tudo, que tem gente que esconde. Tá para vencer amanhã, colocava lá. Ela é o campo onde se revela a diferença entre quem vive apenas sobre a regra e quem vive pelo Espírito. A lei, assim como o VAR, mostra o erro, aponta a falta, revela o pecado, mas não muda o coração de quem joga. Assim também, nenhum cristão é transformado apenas por saber o que é certo e é errado. Ninguém é transformado porque descobriu o que é certo e é errado. Mas o cristão só é transformado porque é habitado por aquele que o capacita a escolher o bem, a fazer o certo. O Evangelho não é uma câmera que flagra o nosso erro, mas o Evangelho é o poder de Deus que muda o nosso coração com respeito à vida. E o que que isso significa na prática? Significa que o cristão não vive mais tentando escapar dos flagrantes de Deus. Depois de convertido, a gente não fica mais tentando escapar dos flagrantes de Deus, mas a gente vive para agradá-lo de coração. A gente não fica mais tentando fugir do olhar divino, pecando e dizendo: será que Deus está vendo isso? A gente vive agora para agradá-lo, eu não devo fazer isso. O cristão agora, o discípulo de Jesus, não cumpre a vontade de Deus por medo da punição que possa receber se não fazê-lo, mas por amor àquele que o libertou da culpa e do domínio do pecado. Faz a vontade de Deus por amor a Cristo, por amor a Deus. Quando a lei nos expõe, enquanto a lei nos expõe, o Evangelho nos restaura. Enquanto o VAR mostra a nossa falta, Cristo nos oferece perdão. Esse é o Evangelho. Assim, a vida cristã
Não é uma tentativa de jogar limpo sob constante vigilância, mas é um novo modo de viver, um novo modo de jogar. A vida cristã não é tentativa de fazer as coisas certas porque Deus está me vigiando. Como o VAR vigia os jogadores, e os jogadores, agora tem um monte de câmera, não vá fazer besteira. Não é isso. Não é isso. Não é a tentativa de jogar limpo porque está sendo vigiado, mas é uma mudança de coração para dizer sim, eu vou agradar quem está assistindo. Eu vou agradar quem está me vendo. Eu vou agradar o dono do campeonato. Eu vou jogar conforme as regras, porque o meu coração foi mudado. A graça substituiu o nosso medo. O amor substituiu a malícia nossa para querer ganhar. E a obediência fez fluir em nós a gratidão. De maneira que quando a gente perde debaixo da regra jogando limpo, a gente diz, fiz o máximo. É o que deu. Mas todo mundo jogou limpo. Quem ganhou, ganhou porque era melhor mesmo. Assim é na vida cristã. Quando a gente perde, a gente diz, mereci perder. Mereci que isso fosse. Mereci que acontecesse assim. Essa é a graça, gente. A gente obedece por gratidão. Então, o cristão não depende mais de um VAR para corrigir suas jogadas. Não depende mais da lei. Pois o próprio Cristo, vivendo em nós, no cristão, ensina a ele o modo de andar com retidão. A jogar conforme as regras. A lei mostra a falência do homem. O evangelho mostra a vitória de Cristo. A lei mostra como a gente é falho. O evangelho mostra como Cristo é bom. E vitorioso. E puro. E santo. E justo. Coloca cada um no seu lugar. E agora todo aquele que vive pela fé pode dizer, junto com o apóstolo Paulo, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus por Ele, que mudou meu coração. Aqueles que perguntam se a vida cristã é fácil ou difícil, uma vez uma pessoa perguntou isso. Pastor, a vida cristã é para ser fácil ou ela é para ser difícil? O Evangelho vai dar uma resposta surpreendente para essa pergunta. A vida cristã não é nem fácil e nem difícil, porque não se trata de facilidade ou de dificuldade. A vida cristã é possível. Essa é a resposta do Evangelho. Ela não é nem fácil nem difícil, ela é possível. Por causa de Cristo ela é possível. Sem Cristo, a gente nem ia discutir se é fácil ou difícil, que a gente não ia fazer nada. Ia continuar tentando burlar o VAR e ganhar a qualquer custo. Com Cristo você percebe que é possível viver em gratidão, que é possível viver em amor, que é possível viver em fé, que é possível viver na dependência, que é possível orar para que você não vê e ter a esperança e certeza de que será respondido a tempo dele e do modo dele. Que é possível todas essas coisas. Por causa de Cristo, a vida cristã se tornou possível. Certo? Você não precisa de VAR, meu irmão. Por isso, eu falei lá no trabalhinho, né, sobre a frequência. Nunca você liderar vigiando a sua vida. Eu não sou VAR. Não ganhe para isso. Eu não quero saber o que você faz, o que você deixa de fazer. Não quero. Se eu fizer isso, eu desacredito de tudo que eu prego. E aí seria mais fácil eu botar uma coleira no pescoço de cada um de vocês com um monte de correia e eu ficar vigiando vocês. Quando vocês dão um passo para um lado que eu acho que está errado, eu puxo. E vocês já viveram debaixo de correia do pescoço por muito tempo, creio eu. Então eu não faço isso. Não faço. Eu não vou na sua casa, eu não vou no seu trabalho, eu não vou perguntar sobre você para quem trabalha contigo, eu não vou pesquisar o que você está fazendo quando ninguém está olhando. Eu vou pregar o Evangelho, que é a única solução para você entender que não precisa de sistema de monitoramento, que você foi chamado para jogar conforme a regra. E aí, nunca vão te pegar burlando, porque você quer vencer honestamente. É assim que o Evangelho faz, é assim que o Evangelho opera. E não é bom fazer o bem pelo bem, gente?
É tão bom quando a gente faz uma coisa e não elogio. Eu não sei se você se sente bem, eu me sinto. É tão legal quando você vê alguém usufruindo de um bem que você fez e ele nem sabe que foi você. E você olha para você e diz: "Olha que legal, eu não preciso que ele saiba para me sentir realizado. Eu não preciso que ele saiba. Olha que legal, que Cristo seja glorificado, porque ele está dando glória a Deus porque pelo que aconteceu e não a mim". Aí você percebe que você é só um instrumento. Não é porque você um dia soltou uma porca difícil com um alicate, que você vai fazer do alicate um troféu na tua estante, não é? Você não bota o alicate de novo na caixa de ferramenta, não larga ele lá no escuro até precisar dele de novo? Alguém aqui já usou a ferramenta que no dia que você precisar dizer: "Essa ferramenta agora é, eu tenho que honrá-la. Eu vou colocar uma luz em cima dessa ferramenta". Não, é ferramenta, volta para o buraco. E se um dia ela quebrar, o que que você faz? Não faz nem enterro da ferramenta, não faz nem velório, você joga fora e compra outra. Não é assim? Claro que é assim. Por que que a gente acha então que a gente tem que ter holofote porque faz alguma coisa? É ferramenta na mão de Deus. Ele pode te usar uma vez para uma coisa e nunca mais, e você será filho amado dele para sempre. Eu gosto muito do texto de João, Evangelho de João, capítulo 12, onde Jesus diz assim: "Alguém conheceu alguém maior que João Batista? Porventura apareceu alguém nascido de mulher maior que João Batista?" Ele diz: "Certamente que não." Aí ele continua o texto assim: "Porém, João Batista não fez nenhum milagre, mas apenas disse a verdade a meu respeito." Hum. O maior de todos nunca curou um cego. O maior nascido de mulher não curou para um coxo andar. O maior de todos nunca falou em língua. O maior nascido de mulher nunca foi usado por Deus para nada que fosse especial aos olhos de quem filma e diz: "Vou pôr no YouTube." Aí Jesus disse: "Sabe por que ele é o maior de todos? Porque ele só falou a verdade a meu respeito." João não operou nenhum milagre, diz o evangelista João. Apenas falou a verdade sobre Jesus. Para a gente ser maior, basta que a gente viva o evangelho. Você já orou e alguém foi curado? Já entregou uma profecia para alguém que foi cabal, que mudou a vida dela? Nunca. Não precisa. Não precisa. Se você falar a verdade a respeito de Cristo na tua vida, enquanto anda nesse mundo, nascido de mulher, não vai ter ninguém que se compare a ti, diz o próprio Cristo. É só falar a verdade a respeito de Cristo. Percebe que o povo persegue como sinal de um cristianismo para ser notado? É nada. Porque se um dia você orar por alguém, ele for curado, o sujeito vai ter que continuar almoçando, trabalhando, a vida dele não mudou no que diz respeito à rotina, não mudou nada. É vida que segue. Por que que a gente tem que ficar daí lembrando a pessoa de que a gente fez uma oração, ela foi curada? Não esqueça de glorificar a mim, viu, irmão? Porque foi o que eu orei, tá? Não esquece de dar glória para mim. Já envelheceu, já está morrendo de novo, né? A segunda vez. E nós estamos lá, lembra quando eu orei e você foi curado? Por que que a gente tem que querer isso, gente? Por que que as pessoas têm que entrar num culto e caçar alguém com cara triste para entregar uma profecia encomendada? Pegar alguém que está com a cara meio torta e dizer: "Aquele ali deve estar sofrendo. Pela roupa deve ser falta de dinheiro." Aí põe a mão na cabeça e diz: "Em nome de Jesus eu te digo, Deus vai te prosperar." Por que que as pessoas têm que querer isso? João Batista não fez nenhum sinal. Nenhum. Comparado a Pedro, a Paulo, ele não fez nenhum. Jesus diz: "É o maior, porque só falou a verdade a meu respeito." João Batista era um Deus, um anjo? Não. João Batista pedia igual nós. Se não tomasse banho, fedia igual ele.
era igual. O que sobra para nós é isso. Esquece o VAR, tá? Joga conforme a regra. Pare de cada vez que for fazer uma coisa, ficar olhando se não tem ninguém vendo. Caçando se não tem ninguém olhando. Aí você vai na van, o velho da van filma agora. Expõe. Não sejam daqueles expostos pelo velho da van. Na vida cristã. Vamos fazer o bem pelo bem, o certo pelo certo. Andar como quem anda nu. Não tem o que esconder. Não ande nu, não é isso que eu estou dizendo. É como se fosse. Desnudado. Eu não tenho o que esconder. Eu não tenho vergonha. Porque eu vivo o evangelho. Coloque-se de pé, por gentileza.